Olá, criptomaníacos! Aconteceu! Conforme esperado por quem acompanha o canal, o Bitcoin teve um cruzamento de duas médias móveis e conseguiu finalmente romper aquela resistência da média móvel de 100 dias. O que podemos esperar para o preço a partir de agora? Bem no momento onde a nossa propriedade privada se torna cada vez mais rara. Estamos vendo aí STF, alguns ministros proibindo, por exemplo, o despejo. Você tem seu apartamento, mas não pode tirar a pessoa que não paga. Tem alguns detalhes que nós vamos falar no vídeo de hoje. E também questões sobre o seu dinheiro no Banco Santander não poder ser utilizado para o que você quer, como, por exemplo, comprar criptomoedas. A cada dia que passa, o Bitcoin se torna a nossa única propriedade privada de verdade. Bom, nessa terça-feira agora acontece a SatisConf lá em São Paulo, a primeira conferência focada 100% em Bitcoin. E como eu sou maluco, vou dar presente para vocês. Não precisa fazer nada, não precisa se cadastrar, não precisa botar e-mail, não precisa fazer nada, vai ganhar ingresso de graça, tá? Mora em São Paulo, quer ir num evento fenomenal sobre Bitcoin, inclusive com a participação da Criptomaníacos. Tá aí, ó. Vem aqui embaixo, tem um link na descrição. Teremos 15 ingressos, tá? Para os 15 primeiros que clicarem aí e utilizarem o cupom CRIPTOMANIACOS-VIP. O cupom tá aqui embaixo também na descrição, tá? Basta colocar para você conseguir esse desconto de 100%. Então voa, corre lá, porque vai acabar muito rápido. Essa merece sua inscrição no canal e o like, né? De graça, sem te pedir nada em troca, tá aí o ingresso de uma conferência importante no Brasil. Então deixa aquele like lá só para colaborar e pega o seu ingresso aqui embaixo. Bom, vou começar já direto com um gráfico aqui para vocês. Está aí o gráfico do Bitcoin, gráfico diário do Bitcoin. E olha só, pessoal, que interessante. É o mesmo gráfico que eu uso para vocês há várias semanas aqui no canal, né? O que eu falava para vocês era, o Bitcoin finalmente rompeu essa linha de tendência branca aqui, formando esse triângulo, né? Então era um triângulo somente com um falso rompimento nesse momento, nesse círculo amarelo, mas ele vinha sendo respeitado aqui há muito tempo. E olha só o que aconteceu aqui quando a gente dá um zoom, né? Rompeu esse triângulo, tendência de subir, sofreu resistência nesta linha amarela, que é a média móvel de 50 dias. Quando rompeu, veio buscar a linha rosa, que é a média móvel de 100 dias. Estava com muita dificuldade de romper. O que eu falei para vocês foi, vamos esperar por este cruzamento aqui embaixo, ó, da média móvel de 21, o EMA 21 no caso, com a média móvel de 50, com o MA 50. Na hora que cruzar aqui, eu vou apostar que vai romper aqui em cima na média de 100, vai passar por essa linha rosa finalmente. Por quê? Porque foi isso que aconteceu lá atrás, né? Na última vez que a gente viu uma formação parecida, foi nesse momento aqui, estamos falando sobre 2021, né? O preço respeitou esse triângulo também, ó, como vocês podem ver, olha só, deixa eu colocar aqui, como vocês podem ver, também com esse falso rompimento nesse círculo amarelo aqui, ó, igualzinho, tá, pessoal? Mesmo triângulo, igualzinho. Quando rompeu, olha só, subiu, teve dificuldade, encontrou resistência na região da linha rosa. Quando é que rompeu aqui? Quando vimos esse cruzamento aqui embaixo do EMA 21 com o MA 50. Cruzou, a partir daí o preço rompe finalmente essa média móvel. E olha só, essa subida total que a gente teve aqui foi de 115% de alta, tá, pessoal? E essa é a minha expectativa para o preço do Bitcoin. Então, ele repetiu o mesmo movimento, né, no mesmo triângulo aqui, rompeu, e agora, com esse cruzamento, finalmente rompe a média móvel de 100. E está aqui o tamanho do caixote dos 115%, caso ele vá imitar lá o movimento anterior. Isso levaria o Bitcoin até onde, pessoal? Até a região dos 40 mil dólares. Obviamente, tem essa região aqui dos 30 mil dólares, né, que já vai servir como resistência. Vocês notam que essa região aqui vai ser uma resistência. Então, teremos resistência nos 30 e aqui, finalmente, nos 40 mil dólares. Estamos só começando esse movimento, tá, pessoal? Então falta muita coisa, mas a tendência acaba se tornando positiva nesse momento. Vou tirar o zoom só para mostrar como a situação é bem parecida, né? Nos momentos. Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, mesmo triângulo, estão vendo? Mesmo falso rompimento no círculo amarelo. Mesmo rompimento, mesmo cruzamento da linha azul com a linha amarela, que vocês estão vendo aqui. Mesmo rompimento da linha rosa aqui em cima. Falta só aquela disparada a partir de agora. Claro, ainda estamos num momento de crise, momentos conturbados, e eu vou mostrar para vocês por que eu acho que mesmo assim o preço vai subir. E agora, quando vocês olham aqui, né, vocês falam, pô, Guilherme, não, pô, isso não vai acontecer, porque a gente está nessa fase negativa, a gente está apostando numa baixa, né? Está acostumado com uma baixa há muito tempo, então é difícil a gente pensar no contrário. Mas em inverter esse gráfico, se a gente fizer isso aqui, né? Inverte o gráfico.
O que aconteceria na sua cabeça se o preço estivesse nessa tendência de subida dentro desse triângulo aqui e de repente ele rompesse aqui, ó, para baixo desse triângulo? O que você esperaria, né? O preço rompeu aqui, o que vai acontecer? Vai cair, vai desabar, né, pessoal? Desabar até onde? Primeiro até essa região aqui, que serviria como um suporte no caso, aonde? Na região dos 30 mil dólares, e depois aqui seria uma outra região de suporte, na região da onde? Na região dos 40 mil dólares, exatamente o que a gente viu lá, né? Isso mostra pra gente como esse rompimento é interessante. Lembrando, está invertido o gráfico, tá? Então cair aqui e aumentar o preço, tá, pessoal? Mas mostra pra gente, né? Trabalha o nosso cérebro para mostrar que realmente, graficamente, esse rompimento é muito importante e leva a uma tendência de fazer isso. Então, quando você inverte o gráfico aqui, né? Volta ao normal, é uma tendência de subir. Entrando no gráfico semanal, que eu também trouxe para vocês já tem algum tempo, né? Exatamente esse gráfico, eu não mudei nada dele, só abri ele aqui para vocês. O que eu falava para vocês lá atrás é este cruzamento que vocês estão vendo aqui, para ser mais claro, eu estou falando do cruzamento da média móvel de 50 com a média móvel de 100 semanas, tá? Esse é o gráfico semanal. Ele representa o fundo do poço no Bitcoin. Então, sempre que aconteceu aqui, ó, foi exatamente o ponto de fundo do poço e a partir daí reversão de tendência e subida de preço. Aconteceu aqui em abril de 2015, aconteceu aqui em fevereiro de 2019 e aconteceu aqui em 5 de setembro. Então marcou exatamente o fundo do poço e a partir daí uma reversão e uma alta. E olha só o que aconteceu aqui. Na época que eu fiz esse gráfico nem tinha cruzado ainda, mas cruzou exatamente na semana que eu falei, hein, pessoal. Olha a linha verde aqui. Exatamente essa semana aqui cruzou, as duas linhas cruzaram e olha só, pessoal, que interessante. O preço voltando a subir após atingir exatamente o fundo do poço, tá? E o que a gente pode esperar a partir daí? Bom, essa grande recuperação de preço do Bitcoin voltando para cima de todas as médias aqui, dos 50, 100 e 200 semanas. Mas, pessoal, calma aí, né? Não vamos ficar tão afoitos, porque, ao contrário das outras vezes, o Bitcoin ainda está abaixo da linha vermelha, da média móvel de 200 semanas. Isso, inclusive, é algo inédito, né? Então, não vamos nos empolgar enquanto não tivermos a confirmação deste rompimento de linha vermelha aqui, média móvel de 200 semanas, posicionada ali entre 23 e 24 mil dólares. No momento está em 23.800 dólares. Então, vamos aguardar, ver se o Bitcoin tem força realmente para romper os 23.800, porque isso vai dar mais credibilidade a essa alta que a gente está vendo. É só um comecinho aqui de alta, né, no semanal. Vamos esperar a confirmação desses 23, 24, para a gente ter uma tranquilidade maior com relação a essa alta. Tudo leva a crer que a gente realmente atingiu o fundo e já está nesse momento de recuperação. Se a gente pegar essa análise aqui, por exemplo, ó, o fundo do mercado de baixa atual é muito semelhante ao anterior. Ele está comparando esse momento aqui de 2018, 2019 com o momento atual. Então, o que a gente teve aqui em ordem, né? Uma queda entre 42% e 45% com relação à base, ou seja, aquele suporte anterior. Está vendo uma linha cinza clarinha aqui? Né? Tem nos dois gráficos aqui, né? Tanto em 2019 quanto agora. Então, esse era o suporte do mercado. Quando foi rompido, a gente tem uma queda de 42% a 45%, acontecendo as duas vezes. Depois, formação de fundo duplo. Então, a gente tem a formação aqui, ó, um fundo, dois, né? Fundo duplo. Mesma coisa aqui, 2, formação fundo duplo. Cruzamento do MACD aqui embaixo. Cruzou neste momento aqui e cruzou neste momento aqui agora. E o que está faltando é somente esse pump fazendo o preço voltar para cima dessa base anterior, né? Então, olha só onde é que está a base aqui. Ela está naquela região que eu falei, ao redor dos 30 mil dólares, tá? Então, o que está faltando é justamente isso, porque todo o resto está igualzinho a 2018, 2019, né? Queda de 42% a 45%, queda de 42% a 45%, fundo duplo, MACD cruzando lá embaixo, MACD cruzando aqui embaixo, e falta só o pump para voltar para cima dessa base. A partir daí a gente tem uma confirmação de reversão. Outro indicador que reforça essa tendência de reversão é o Pull Multiple, que deixou essa zona verde aqui embaixo. A última vez que isso aconteceu foi um divisor de águas para o BTC. Então, olha só, aqui em 2019, ele entrou nessa região verde, como vocês podem ver. Na hora que ele sai, onde está essa linha tracejada aqui, na hora que esse indicador amarelo, o Pull Multiple, sai da zona verde, olha só o preço como tem uma disparada, né? Uma reversão dessa queda. E olha só o que aconteceu agora. Mesma coisa. Estava na zona verde e acaba de sair dessa zona verde.
E se a gente tirar o zoom desse gráfico, olhar por mais tempo, fica ainda mais claro para vocês. O Pool Multiple é meu gráfico favorito on-chain, disse o analista, para determinar se o Bitcoin já atingiu o fundo. Toda vez que o BTC saiu da zona verde, o fundo tinha sido encontrado e o mercado começou num movimento de alta. Saímos da zona verde pela 5ª vez na história do Bitcoin. E tá aqui para vocês verem, ó. Aconteceu lá em 2012, aconteceu aqui em 2015, aconteceu aqui em 2019, aconteceu aqui em 2020 e agora está acontecendo de novo. Sair dessa zona verde e todas as vezes você vai olhar no preço aqui, ó, é exatamente o ponto onde atingimos o fundo e iniciamos o movimento de reversão. Fundo do poço em todas as 5 vezes. Mas, Guilherme, estamos no meio de uma crise mundial, o Fed pode mexer alguma coisa, isso vai derrubar os mercados, incluindo o Bitcoin. Sim, a gente está num momento complicado, mas cada vez esse tipo de coisa tem menos impacto no Bitcoin. Por quê? Porque nós temos viciados em Bitcoin, nós temos acumuladores no Bitcoin, faça sol ou faça chuva, como por exemplo eu e vários outros holders. E eles vão gerando uma pressão ali compradora contínua no preço do Bitcoin, onde em determinado momento não tem mais jeito, tá? Reverte, o Bitcoin descola dos outros ativos e é isso que você consegue ver nessa análise aqui na tela. As pessoas realmente não serão capazes de compreender o quão difícil o BTC vai rasgar para o outro lado desses ventos contrários da macroeconomia. Devido aos selvagens acumuladores agnósticos de preços, ele está falando sobre os holders, eventualmente o vendedor sempre fica exausto. Vou abrir o gráfico para vocês, olha só que interessante. O preço é essa linha cinza clara e esta linha azul escura mostra a oferta de Bitcoin que foi movida pelo menos um ano atrás, ou seja, está esquecida na carteira. E vocês vão notar uma tendência nesse gráfico. Sempre que o preço está aqui no fundo do poço, por exemplo, nesse momento aqui, essa oferta ela está lá no topo, ou seja, a quantidade de Bitcoin esquecido em carteira fica muito alta. As pessoas vão só acumulando, ninguém quer movimentar Bitcoin. E na hora que o preço dispara rumo a uma próxima alta histórica, essa linha azul despenca, ou seja, aqueles holders começam a falar, cara, o preço está subindo muito, hein? Melhor vender um pouco, né? Comprar alguma coisa, comprar uma casa, comprar uma Lamborghini, seja lá o que for. E aí, esses bitcoins finalmente começam a ser movimentados, serem vendidos no mercado e essa linha azul cai até uma região mais baixa. A cada ciclo que passa, vocês notam que este fundo vai ficando mais alto, porque tem mais gente acumulando, né? Mais gente vai se tornando holder de Bitcoin, porque entende para que serve o Bitcoin. Então, se o fundo era aqui no ano de 2014, ele ficou aqui nos 40,7% em 2018 e ficou aqui nos 53,5% em 2021. E vocês podem ter certeza que o próximo fundo aqui vai ser ainda mais alto, talvez lá nos 56%, 60%, né? E quando a gente está com o preço lá embaixo, no fundo do poço, como eu falei para vocês, esse indicador, ou seja, as moedas não se mexem, né? Esse indicador fica lá em cima, acima dos 60%, e a cada ciclo mais alto. Então era 61% aqui, 63% em 2021, e olha onde a gente está nesse momento, 66%. Sabe o que isso indica pra gente? Indica que provavelmente é mais um topo desse, né? Vocês podem ver a escadinha, 61, 63, 66. Ou seja, se esse indicador está próximo de um topo dele aqui, significa que o preço realmente está no fundo do poço. Isso reforça o que eu estou falando para vocês. Tem muita gente, tem muito holder acumulando Bitcoin, independente do que está acontecendo ao redor do mundo. Isso vai gerar um descolamento do Bitcoin para outros ativos, como, por exemplo, ações lá do mercado americano. Eventualmente, isso vai acontecer. E quando acontecer, vai ser uma pancada no preço. E tem algo que foge do gráfico para explicar essa tendência das pessoas cada vez quererem acumular mais Bitcoin. Bitcoin é uma propriedade privada que não pode ser tomada de você. Se ele está na tua carteira pessoal, no teu cofre de casa, enterrado no teu jardim, sabe-se lá onde você botou teu Bitcoin, ninguém consegue tomar ele de você. Não tem jeito. Ele não está dentro de um banco, ele não está dentro de um sistema centralizado. Ele é descentralizado e não pode ser tomado de você à força. Enquanto as outras propriedades que também deveriam ser assim estão cada vez sob maior risco. Por exemplo, o dinheiro é teu. Você trabalhou, conquistou o seu dinheiro e colocou na sua conta bancária. Você escolheu um serviço, banco, confio em você para colocar meu dinheiro. Na hora que eu quiser comprar alguma coisa, eu vou tirar o dinheiro de lá e vou comprar. Tudo certo, né? Não está acontecendo mais isso. Olha a notícia que saiu. Santander limita transações para corretoras de criptomoedas. Como assim? O Santander não deixa você comprar
o que você quer, por exemplo, criptomoedas, olha o que eles falaram aqui no pronunciamento. Queremos fazer tudo o que pudermos para proteger nossos clientes e sentimos que limitar os pagamentos às corretoras de criptomoedas é a melhor maneira de garantir que seu dinheiro permaneça seguro. Então não é você agora que decide o que é seguro para você comprar com o teu dinheiro. É o banco, aquele que deveria proteger o seu dinheiro de outras pessoas, está protegendo o seu dinheiro de você mesmo. Loucura! Então a sua propriedade não é mais sua. Agora o banco faz parte dessa propriedade. Ele decide quando você pode gastar ou não o teu dinheiro. E aí, olha a resposta do cliente. Ei, Santander, eu não entendo. É o meu dinheiro na minha conta bancária. Mas você vai decidir para onde posso enviar ou gastar? Como isso funciona? Só esclarecendo, né? Esse aqui é um cliente lá do Reino Unido, é o Santander do Reino Unido que está tomando esse tipo de atitude. Mas é uma rede global, a gente também tem Santander no Brasil, isso já mostra para você como esses bancos estão agindo. E não somente bancos, e não somente a propriedade do seu dinheiro está sendo cada vez mais atacada, confiscada. A gente está vendo isso, inclusive, com imóveis também. Então, essa decisão do Barroso aqui impôs condicionantes a ordens de despejo. E aí, olha que engraçado, olha como é que eles mexem na cabeça das pessoas, né? Lá durante a pandemia, esse mesmo juiz falou que era proibido despejar alguém. Então, a casa é tua, o apartamento é seu, né? O teu dinheiro é tua propriedade, e a pessoa não pagava e você não podia tirar ela da sua propriedade. Ou seja, não é sua propriedade. Começa por aí. E aí o que eles fazem agora? Como sempre acontece com o Estado. Agora eles melhoram um pouquinho a regra, e aí você começa a ficar feliz. Parece que é algo bom para você. Você esquece que antes daquela regra idiota, era livre. A tua propriedade é tua propriedade, óbvio. Então, se a pessoa não pagou e você quer tirar da tua propriedade, direito seu. Agora não. Eles colocam isso como se fosse uma vantagem para você. Olha só, lê de novo. Barroso impõe condicionantes a ordens de despejo, antes proibidas devido à pandemia. Então, a matéria passa para você como se fosse algo positivo. Pô, antes eu não podia despejar ninguém. Agora tem condicionante. Olha que legal. Agora, com algumas regras aqui, eu consigo despejar a pessoa, como se fosse positivo. E é um absurdo. É um absurdo. A propriedade é sua. Você que decide se alguém vai morar na tua casa ou não. Não um ministro, seja lá quem for. É uma completa loucura o que está acontecendo com a propriedade privada, tanto no Brasil como, por exemplo, no Reino Unido, que eu mostrei para vocês a questão do banco lá, né? E o Bitcoin te permite assegurar a sua propriedade, independente do que o Barroso acha ou do que o Santander acha, enfim. Isso valoriza o Bitcoin cada vez mais. Cada vez as pessoas se dão conta da importância real do Bitcoin, que é muito mais do que ser somente uma moeda. É uma moeda inconfiscável. É uma propriedade inconfiscável. E enquanto alguns países patinam nos direitos básicos, aí, no direito à propriedade das pessoas, outros avançam. Essa notícia é muito legal. Lugano e El Salvador assinam um acordo sobre Bitcoin e economia. Lugano é uma cidade rica na Suíça, El Salvador é um país pobre. Então, olha que acordo inusitado, né? Duas regiões completamente diferentes fazendo aqui um acordo, uma aliança, uma cooperação pelo Bitcoin. Hoje, o sonho da democratização financeira deu um grande passo em direção à realidade, com Lugano e El Salvador entrando em uma parceria oficial de inclusão econômica e liberdade financeira, que promete fomentar o intercâmbio de melhores práticas e ideias sobre o poder da criptomoeda, e nós da Tether estamos prontos para ajudar como pudermos. Realmente a Tether está fazendo um grande papel em ajudar essas cidades, esses países a adotarem criptomoedas. Eu fico muito feliz porque a Tether é a moeda da Bitfinex, né? Então é a patrocinadora do canal e que me permitiu, inclusive, conhecer Lugano. Eu fui lá em Lugano, na Suíça, participar da Plan B Summer School e pude ver realmente essa adoção somente começando ali na Suíça, né? Em Lugano, na Suíça, e agora o negócio está crescendo cada vez mais. McDonald's, pizza e café pagos em Bitcoin. O plano B para pagamento em criptomoedas. Os pagamentos de criptomoedas estão decolando em grande escala em Lugano, na Suíça, com 60 comerciantes e aumentando. Mas por que os entusiastas de criptomoedas europeus estavam animados para pagar em Bitcoin?
Primeiro, para demonstrar a Lightning Network, uma tecnologia de segunda camada construída sobre o Bitcoin, mas também para cumprir a promessa de Satoshi Nakamoto de que o Bitcoin é de fato um sistema de dinheiro eletrônico. Realmente, você vai usar o Bitcoin no dia a dia. Isso já está acontecendo em alguns lugares, como El Salvador e também Lugano, na Suíça. Toda a equipe do McDonald's foi educada e integrada à rede Bitcoin poucos dias antes da grande conferência europeia de Bitcoin e Blockchain, o Plan B Forum, disse o diretor de tecnologia da Tether, Paolo Arduino, que inclusive eu entrevistei aqui no canal na época que eu estava lá na Suíça. A Tether orquestrou um plano para a capital econômica da Suíça adotar Bitcoin e criptomoedas. O que começou como um plano para os cidadãos pagarem seus impostos em criptomoedas se transformou em uma escola de verão, que foi a que eu fui, a Plan B Summer School, uma conferência chamada Fórum Plan B, que aconteceu agora, e a adoção de criptomoedas por comerciantes, liderada pelo McDonald's. É possível viver de criptomoedas em Lugano? Basicamente, foram necessários 30 lojistas para atingir as primeiras 600 transações, mas apenas nos últimos 5 dias tivemos 600 transações. O negócio está crescendo muito rapidamente. A equipe da Plan B pretende atingir 1.000 comerciantes que aceitam criptomoedas até o segundo trimestre de 2022. Garantir que Lugano se torne o melhor lugar para gastar criptomoedas na Europa. E aqui eu tenho um videozinho de como isso aconteceu no McDonald's, né? Tá aqui o Samson Moe, e ele foi lá, ó, mostrar pra gente como funciona. É muito simples, muito fácil, né? É mais fácil que passar um cartão de crédito. As pessoas ainda estão um pouco perdidas com esse processo, mas é automático. Ele clica ali, aperta basicamente um botão, lê o QR Code e paga. Aí, no caso, ele vai falar assim, pô, eu esqueci de botar o meu 2FA, né, de segurança. Vai demorar um pouquinho mais, ó. Ele tem que botar a senha dele ali, mas necessariamente não é necessário isso, né? Porque é uma coisa de segurança da carteira dele. Aí pronto, passou ali e agora é aguardar o pagamento. E é impressionante, né? O McDonald's, uma empresa desse tamanho, aceitando assim já Bitcoin via Lightning Network. Tá aí, tá pago. Está acontecendo, pessoal, tanto em locais pobres como em El Salvador, quanto em locais ricos como na Suíça. E eu espero que o Brasil não se torne mais uma vez um retardatário, demorando para adotar uma nova tecnologia, porque isso poderia mudar a gente de patamar. E eu quero ter direito à propriedade privada, assim como vocês, né? A gente está realmente com propriedade em risco. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There is no second best, okay? But take all your money, buy Bitcoin. Then take all your time, figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin. Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you've got a business that you love because your family works for the business that's in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is